Oi, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre literatura brasileira, das origens aos nossos dias, nesta edição da editora Scipione. Esta obra é do José de Nicola e nós vamos acompanhar, já estamos acompanhando, toda uma história da literatura para nos ajudar no processo do conhecimento e para alunos também que estão em busca de compreender um pouco mais da literatura brasileira. Esta edição é de 1996. Vamos para o capítulo 2, em que estudaremos os gêneros literários, que é a importância que a literatura tem, oral e escrita, de manifestar-se, ora em prosa, literatura narrativa, gênero narrativo épico, também por meio de versos, a épica antiga, o gênero lírico e o gênero dramático. Aqui o autor começa com um poema de João Cabral de Melo Neto. O artista inconfessável. Fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer, que é inútil, nunca o esquecer. Mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil, e bem sabendo que é inútil, e seu sentido não será sequer pressentido. Fazer, porque ele é mais difícil do que não fazer, e dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor, ninguém que o feito foi para ninguém. Então, literatura você faz para alguém que você não conhece, Você escreve para ninguém. E de repente alguém no futuro vai ler você, Vai ler a sua obra. Por exemplo, Dickens. Nunca imaginaria, lá no século XIX, que estaríamos lendo ele hoje aqui, em 2021 no Brasil, No século XXI, em 2024 aqui no Brasil. Então esse fazer a literatura para o desconhecido, Ao mesmo tempo não deixar de fazê-la. Voltaire, escritor e filósofo, dizia: todos os gêneros são bons, afora o gênero tedioso. O não fazer nada não é bom. A literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. Quanto à forma, o texto pode apresentar a forma de prosa ou verso. Quanto ao conteúdo, estrutura, e segundo os clássicos, conforme a maneira de imitação, lembra da poética de Aristóteles? Podemos enquadrar as obras literárias em 3 gêneros. O lírico, quando um eu nos passa uma emoção, um estado interior, o poema revelando as emoções do artista. O gênero dramático, quando atores num espaço especial, num espaço determinado no palco, apresentam por meio de palavras e gestos um acontecimento. Então o texto se torna vivo diante de nós. E o épico, quando temos um narrador. Este último gênero inclui todas as manifestações narrativas, desde o poema épico até o romance, a novela, o conto, a fábula. Então vamos lá. Aqui nós temos uma antologia poética de Drummond. É um gênero lírico. Tem toda uma estrutura, embora o Drummond use versos livres. Quando o Drummond escreve, por exemplo, o poema Confidência do Itabirano, ele está revelando um eu interior. O poema diz, olha, alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público.
Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então nós temos todo um eu se manifestando aqui, né? A saudade de Itabira, a saudade daquela terra. E ele usa aqui, né, primeira pessoa do singular. Olha, já começa. Há alguns anos vivia em Itabira. Então ele já está manifestando aí o seu eu, né? A sua história passada. Depois o outro que eu falei é o dramático. Num espaço especial, num palco, dramatiza-se o texto através das falas e gestos dos atores. Aqui nós temos a trilogia tebana de Sófocles, Édipo Rei, Édipo em Colônia e Antígona. Por exemplo, Édipo Rei. Você abre aqui o texto, você já encontra o quê? Indicações de cenário, de falas. Então nós temos os personagens falando, representando o texto para nós. Por meio das falas, o texto se torna vivo. Vou ler um trecho aqui, olha. O cenário: praça, fronteira ao Palácio Real em Tebas. Ao fundo, no horizonte, o Monte Citeron. Então, isso aqui não é falado no palco, isso aqui é o cenário. Depois temos a fala, por exemplo, de Édipo, que começa falando: meus filhos, nova geração do antigo Cádmo, por que permaneceis aí ajoelhados, portando os ramos rituais de suplicantes? Daí, dirigindo-se ao sacerdote de Zeus: vamos, ancião, explica-te. Por tua idade convém que sejas porta-voz de todos eles. Mais para frente o sacerdote diz: Édipo, rei de meu país, vês como estamos aglomerados hoje em volta dos altares, fronteiros ao palácio teu. Somos pessoas de todas as idades. Então aqui o texto é feito por meio de falas dos personagens. É decorado pelos personagens. É um texto dramático. E depois o gênero épico, ele pode se manifestar nas grandes epopeias, Ilíada, Odisseia, Lusíadas, ou nos romances, aí narrativa em prosa. Por exemplo, aqui eu tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então o texto se apresenta em prosa, não mais em versos. Pode ter algum verso aqui no meio, mas predominantemente é em prosa. Ó. Capítulo 1, óbito do autor. Vou ler o primeiro parágrafo. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. É um texto em primeira pessoa em que o defunto autor está, o Brás Cubas, contando a sua história em prosa. Aqui nós temos o gênero, então, narrativo. O gênero épico, que era em versos, lá na Antiguidade, ele se desdobrou, principalmente no século XIX, para a narrativa em prosa. Então nós temos tudo isso apresentado para nós nesse capítulo 2. O gênero lírico. O nome vem então da lira, que era um instrumento musical usado para cantar os poemas. Safo, na ilha grega de Lesbos, né, usava então os instrumentos, a lira, junto com as suas amigas, para cantar os poemas. Por muito tempo, até o final da Idade Média, as poesias eram cantadas. Separando-se o texto do acompanhamento musical, a poesia passou a apresentar uma estrutura mais rica. Então nós temos aí a métrica, que vai surgir também, a medida do verso, pela quantidade de sílabas poéticas, decassílabos, lembra disso? O ritmo das palavras, a poesia tem um ritmo, uma musicalidade, a divisão em estrofes, a rima, a combinação das palavras foram elementos cultivados com intensidade pelos poetas. Embora na poesia moderna não há essa preocupação tão forte aí, como nós vimos no poema lá de Drummond. Nós tínhamos o soneto, né, outras formas de poemas que preserva essa musicalidade, essa estrofe, essa preocupação com o ritmo das palavras,
Então aqui a poesia não significa mais, né, que tem que ser tudo enquadrado nesta forma de soneto, por exemplo, que são 4 estrofes, né? A primeira e a segunda com 4 versos, e a terceira e a quarta com 3 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, e tinha que ter números certos de sílabas poéticas, ritmos, palavra rimando entre si, né? Então tudo isso é questão da estrutura da poesia. Mas no modernismo a poesia se tornou livre, né? A poesia então ela desprende dessa questão, né? O Drummond de Andrade, num poema significativo intitulado Consideração do Poema, nos diz: não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu livre, por vezes, um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Então nós temos aí o Drummond falando, né? As palavras não têm que ficar amarradas nesta forma rígida. Deixa eu ler uma aqui, bem amarrado na forma antiga, né? Por exemplo, Raimundo Corrêa, ele fez um soneto, olha. Isso que eu falei, 2 quartetos, 2 tercetos. Esse soneto aqui é bem conhecido, do Raimundo Corrêa. As Pombas. Ó, vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia, sanguínea e fresca a madrugada. É a tarde quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Então nós percebemos essa musicalidade, palavras rimadas, né, o ritmo, toda esta perfeição estrutural da poesia de Raimundo Corrêa, né, que é a forma soneto, surgidas aí na história da literatura e outras formas também. O soneto é a que mais resistiu ao tempo, sendo um modelo usado por poetas durante muito tempo. Quanto então ao conteúdo, também se divergem, né? Os poetas líricos se caracterizam pelo domínio dos sentimentos, das emoções, que tornam o poema subjetivo. Então a poesia em geral pertence a este gênero, né, do lírico. E nós temos outras formas de poesias também. Por exemplo, a ode ou hino. Os dois nomes vêm da Grécia Antiga e significa canto. Então, hino do Brasil, né? E ode à alegria, de Beethoven. Ode é uma poesia entusiástica, de exaltação. Hino é a poesia destinada a glorificar a pátria ou louvar divindades. Temos também a elegia, que eu gosto muito. É uma poesia lírica em tom triste. Fala de acontecimentos tristes ou da morte de alguém. O Cântico do Calvário, de Fagundes Varela, sem dúvida, é a mais famosa elegia da literatura brasileira, inspirada na morte prematura do seu filho. A Cecília Meirelles também fez várias elegias, uma, inclusive, para a sua avó amada, né, Dona Bem-vinda, eu acho. É uma poesia linda, né, uma elegia linda, em que se louva, né, as virtudes da avó. O Epitalame é uma poesia feita em homenagem às núpcias de alguém. Cântico dos Cânticos, lá na Sagrada Escritura, são epitalâmios, poemas em honra aos noivos. Idílio e Écloga, ambas são poesias bucólicas, exaltação da natureza pura, né, da natureza sábia, bela. Também são poesias pastoris. Virgílio escreveu, né, muitas poesias bucólicas, as geórgicas, né? São poesias de Virgílio que contam, que falam da natureza, etc. A Écloga difere do idílio por apresentar diálogo. A sátira é uma poesia que se propõe corrigir os defeitos humanos, é uma poesia para satirizar alguém, né? Mostrando o ridículo de determinada situação.
Então, o gênero lírico, ele é bem difundido na literatura. A poesia épica, que depois será um gênero, desdobrará em gênero narrativo, usa o lírico, usa, né, claro, aí a poética, né? Camões, Ovídio, Virgílio, Homero, Hesíodo, usam poemas, poesias, né, para expressar o épico, histórias grandiosas, né, de nações, etc. Depois, o gênero dramático, que eu já falei também, vem da palavra drama, que significa ação, e ao gênero dramático pertencem os textos em poesia ou prosa, feitos para serem representados diante de um público. Isso significa que entre autor e público desempenha papel fundamental o elenco, incluindo o diretor, cenógrafo e atores, que representará o texto. O gênero dramático compreende as seguintes modalidades. Então nós temos tragédia, como eu já mostrei. Temos também comédias, né? A tragédia é a representação, claro, de um fato trágico, suscetível de provocar compaixão ou terror. Aristóteles, na Poética, vai afirmar que a tragédia era uma representação de uma ação grave, de alguma extensão incompleta, em linguagem figurada, com atores agindo, não narrando, inspirando terror, inspirando compaixão. A comédia é a representação de um fato inspirado na vida real. No sentimento comum de riso fácil, o Alto da Compadecida é uma comédia. Em geral, criticando também os costumes. Aristófanes, na Antiguidade, usou muito isso, né? A sua origem grega está ligada às festas populares, celebrando a fecundidade da natureza. A tragicomédia, modalidade em que se misturam elementos trágicos e cômicos. Originalmente significava a mistura do real com o imaginário. Então misturam-se os dois gêneros. A farsa é uma pequena peça teatral de caráter ridículo e caricatural, que critica a sociedade e seus costumes. Baseia-se no lema latino, ridendo castigat mores, rindo castigam seus costumes. A farsa era muito usada aí para ridicularizar a sociedade, né? Todo mundo certamente já foi alguma vez ao teatro, né, participar de alguma comédia ou assistir, né, de alguma tragédia. Aqui tem uma foto da peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. O autor colocou para ilustrar, né? O Oswald de Andrade escreveu teatro. Essa peça aqui é de 1967, essa edição. Peça em 3 atos. Oswald de Andrade, um dos marcos do teatro moderno no Brasil. A capa é do Oswald de Andrade Filho. Depois, o gênero épico. Eu trouxe aqui, para representar o gênero épico, as 2 grandes epopeias ocidentais, né? Que no caso aqui marcam, né, a início da nossa literatura no Ocidente. Ilíada e Odisseia, que contam as narrativas aí da Guerra de Troia e da volta de Ulisses a Ítaca, usando versos, usando a poética. Então é um gênero épico, usando a poética. Depois esse gênero, lá no século XIX, um pouco antes também, começa-se na Inglaterra com Fielding, depois na Espanha com Miguel de Cervantes, a desmembrar em prosa. Então eles contavam histórias não usando mais o verso, mas usando aí a prosa, a narrativa, né? A palavra epopeia, então, vem do grego epos, verso, e poieo, faço versos. E se refere à narrativa em forma de versos, de um fato grandioso e maravilhoso, que interessa, então, a um povo. Aqui nós temos uma foto do frontispício dos Lusíadas de Camões. É uma poesia objetiva, impessoal, cuja característica maior é a presença de um narrador falando do passado, motivo pelo qual os verbos aparecem no pretérito. O tema é normalmente um episódio grandioso, heróico da história de um povo. Então nós temos principais epopeias ou poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia, que eu já mostrei, trazendo aí a história, né, do povo grego, né, dessas expedições ou viagens marítimas aí desse povo, que são para nós, né, os pais da literatura, né, para nós aqui no Ocidente. Temos a Eneida de Virgílio na Roma Antiga,
narrativa dos feitos dos romanos, principalmente Enéas, que fugiu lá de Troia e foi fundar a Itália, né? Fundar aí Roma. O Paraíso Perdido, de John Milton, na Inglaterra, lá pelos idos de 1600. O Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, na Itália. Os Lusíadas, de Camões, em Portugal, são algumas das epopeias mais importantes. Ilíada e Odisseia, Eneida, Paraíso Perdido, Orlando Furioso, Os Lusíadas. Na literatura brasileira, nós temos algumas tentativas de epopeias, principalmente no século XVIII. O Caramuru, a obra Caramuru, de Santa Rita Durão, a obra O Uruguai, de Basílio da Gama, e a obra Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa. Eu já tive essas duas primeiras, mas não li. Quero resgatar de novo e lê-las. Então esse é o gênero épico, em forma de versos, contando fatos heróicos. Temos também um herói aqui, fatos passados, temos interferência dos deuses, e são epopeias nacionais, retratam a história de alguma nação. Gênero narrativo, isso aqui é o que eu mais gosto, principalmente. Como já dissemos então, o gênero narrativo é visto como uma variante do gênero épico, enquadrando, neste caso, as narrativas em prosa. Dependendo da estrutura, da forma e da extensão, as principais manifestações narrativas são o romance, a novela e o conto. Em qualquer das três modalidades, temos representações da vida comum, de um mundo mais individualizado e particularizado, ao contrário da universalidade das grandiosas narrativas épicas, marcadas pela representação de um mundo maravilhoso, povoado de heróis e deuses. As narrativas em prosa, que conheceram um notável desenvolvimento desde os fins do século XVIII, comumente são também chamadas de narrativas de ficção, livros de ficção, romances. Segundo Afrânio Coutinho, nós temos uma definição. A ficção distingue-se da história e da biografia, por estas serem narrativas de fatos reais. A ficção é o produto da imaginação criadora, embora, como toda arte, suas raízes mergulhem na experiência humana. Mas o que a distingue das outras formas de narrativa é que ela é uma transfiguração ou transmutação da realidade, feita pelo espírito do artista, este imprevisível e inesgotável laboratório. É o artista, então, que cria aquela realidade na sua cabeça, e passa aquilo por papel. A ficção não pretende fornecer um simples retrato da sociedade, mas antes criar uma imagem da realidade, uma reinterpretação, uma revisão. É o espetáculo da vida através do olhar interpretativo do artista, a interpretação artística da realidade. Quando, por exemplo, o Machado de Assis traz um romance, ele está trazendo para nós ali uma realidade lá do século XIX, né? Ele cria aquelas pessoas, aquelas situações, cria aquele romance para nos contar uma história, ao mesmo tempo para nos fazer pensar hoje na nossa vida, né? Então, assim, o romance ele está lá no passado, na história, mas ilumina o nosso presente. Nós lemos aquilo, tirando conclusões, né, sentido para a nossa vida hoje. E tudo aquilo é criação do artista com base no real, naquilo que está mais próximo dele. Então aqui nós temos o romance. Deixa eu mostrar novamente um romance que eu tenho aqui. O Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele cria o personagem Brás Cubas, cria essa história para nós, os elementos, personagens, tudo para representar uma realidade que estava na cabeça do Machado, né? É a narração de um fato imaginário. Então existe um narrador, que é o escritor que está fazendo o texto, mas ao mesmo tempo ele tem vida própria. O Brás Cubas é um personagem criado pelo Machado, mas ele é o narrador da história. Então nós falamos de narrador diferente do autor. O autor é aquele que escreveu, mas o narrador é como uma entidade dentro do autor. É um fato imaginário, mas verossímil, que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. Comparado à novela, o romance apresenta um corte mais amplo da vida, com personagens e situações mais densas e complexas, com passagem mais lenta do tempo. Dependendo da importância dada ao personagem ou à ação, ou ainda ao espaço, podemos ter romance de costumes, Balzac,
faz muito isso, né, na comédia humana. Romance psicológico, Virginia Woolf faz nos entrar dentro da cabeça dos personagens, Machado também. Romance policial, aí tem vários, Agatha Christie, por exemplo. Romance regionalista, Graciliano Ramos. Romance de cavalaria, aqueles romances medievais, né? Por exemplo, Bernard Cornwell traz para nós romance de cavalaria. Romance histórico, por exemplo, Ben-Hur é um romance que se passa lá na antiguidade romana. Então nós temos vários tipos de romances. São textos de ficção em prosa. Novela, deixa eu mostrar se eu tenho uma novela aqui. Campo Geral, do Guimarães Rosa, é uma novela. Porque a extensão dela que vai dizer que ela é novela ou conto. Aqui eu tenho Campo Geral, a história de Miguelin, que está dentro da obra Corpo de Baile, que tem várias novelas do Guimarães Rosa. Essa é a primeira, Campo Geral. Na literatura em língua portuguesa, a principal distinção entre novela e romance é a quantitativa. Então, por exemplo, o romance ele tem mais páginas o romance tem mais páginas do que a novela. É a quantidade de páginas, a extensão do texto. A extensão ou o número de páginas. Entretanto, podemos perceber características qualitativas. Na novela, temos a valorização de um evento, a infância do Miguelin. Um corte mais limitado da vida, só a infância. A passagem do tempo é mais rápida. E o que é mais importante, na novela o narrador assume uma maior importância como contador de um fato passado. O narrador aqui vai contar a história do Miguelin, até que ele vai para a cidade estudar, morava lá na roça, no Mutum. Então é um corte na vida do personagem. É interessante as novelas, né, perceber isso, o tamanho. O conto, deixa eu pegar aqui que caiu no chão. Peguei também Guimarães Rosa, ele tem contos chamados aqui antes das primeiras histórias, antes que ele ficou famoso. Ele escrevia como jovem e mandava para os jornais para publicar. Então aqui nós temos 4 contos. Um exemplo é esse, O Mistério de Higmore Hall. É um conto. Aí o espaço do conto é bem menor. Aqui é uma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 páginas. Então é um espaço pequeno. Aqui são 4 contos. O conto é mais breve e é uma simples narrativa centrada em um episódio da vida. O mistério aí desse Higmore Hall. O crítico Alfredo Bose, em seu livro O Conto Brasileiro Contemporâneo, afirma que o caráter múltiplo do conto já desnorteou mais de um teórico da literatura, ansioso por encaixar a forma conto no interior de um quadro fixo de gêneros. Na verdade, se comparada à novela e ao romance, a narrativa curta condensa e potencializa no seu espaço todas as possibilidades da ficção. Então escrever conto não é fácil. Diz que é muito mais difícil, né, do que escrever um romance, que pode fazer vários desdobramentos, etc. E a fábula, eu peguei aqui as fábulas de Esopo, bem conhecidas. São histórias curtas, as fábulas, e sempre tem um ensinamento, né? Fábulas. A narrativa inverossímil. Então isso aqui, olha, os animais estão falando, isso é inverossímil. Com fundo didático, para ensinar, que tem como objetivo transmitir uma lição de moral. Normalmente a fábula trabalha com animais como personagens. Quando os personagens são seres inanimados, objetos, a fábula recebe a denominação de apólogo. Machado de Assis escreve um apólogo, que é um conto, falando de 2 agulhas. Não sei se vocês já viram isso. Ó, abri um conto aqui, uma fábula. O cervo e o caçador. Deixa eu ler a fábula rapidinho para vocês. Bebia certa vez o cervo a água de uma lagoa enquanto admirava sua figura refletida. Ah, dizia, onde mais podem se encontrar chifres tão nobres quanto esses com galhadas assim? Bem que eu gostaria de ter pernas mais adequadas para carregar uma coroa tão nobre, e é uma pena que essas sejam tão finas e esguias. Naquele momento aproximou-se um caçador e lançou uma flecha que cortou o ar num assobio em sua direção. O cervo fugiu em disparada e em pouco tempo, por causa das pernas ágeis, já se encontrava fora da vista do caçador. Mas, sem perceber para onde rumava, passou sob algumas árvores de galhos baixos, onde seus chifres ficaram presos
E assim o caçador teve tempo de alcançá-lo. Que lástima, chorava o cervo. Agora a moral. Muitas vezes desprezamos aquilo que nos é mais útil. Olha que interessante, né? Uma fábula. Então essa divisão do gênero narrativo em romance, uma narrativa longa, com capítulos ou não, mas é bem extensa, né? Novela, narrativa mais curta, menos longa, conto, bem enxuto, com todos os elementos de ficção, e a fábula com elementos inverossímeis. E aí nós temos esse gênero narrativo, né, que tanto nos encanta. Aqui nós temos vários elementos da narrativa colocados pelo autor aqui, o José de Nicola. Gostaria de trazer também para vocês. Nas narrativas de ficção, podemos perceber, além do narrador, 3 elementos fundamentais que entram em sua constituição: o enredo, a caracterização de personagens, o ambiente. Quanto ao narrador, dependendo de como ele se coloca em relação ao fato narrado, pode aparecer em primeira pessoa ou em terceira pessoa do singular. Na narração em primeira pessoa, o narrador participa dos acontecimentos. Brás Cubas. Teremos assim um personagem com dupla função: o personagem narrador. Ele pode ter uma participação secundária nos acontecimentos, destacando-se assim seu papel de narrador. Por outro lado, pode exercer papel fundamental nos acontecimentos, sendo mesmo personagem principal. Nesse caso, a narração em primeira pessoa permite ao autor penetrar e desvendar com maior riqueza o mundo psicológico do personagem. É importante observar que nas narrativas em primeira pessoa, nem tudo que o narrador afirma corresponde à verdade, pois é sempre uma visão parcial, individual, de quem participa. Veja, por exemplo, o caso de Bentinho no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Sua mulher Capitu o traiu? Será que isso é verdade? O grande problema desse romance, né? Ele, personagem narrador, acredita que sim. Nós, leitores, podemos confiar. Se o fato nos é narrado pelo marido, que se julga traído, podemos confiar nele? Já nas narrativas em terceira pessoa, o narrador está fora dos acontecimentos, mas tem ciência de que tudo o que acontece, daí ser chamado de onisciente. Sabe o que está acontecendo, o narrador, mas ele não é o personagem principal na narrativa em terceira pessoa. O enredo é a própria narrativa, ou seja, o desenrolar dos acontecimentos. Segundo René Welleck e Austin Warren, é habitual dizer-se que todos os enredos envolvem um conflito: o homem contra a natureza, ou o homem contra os outros homens, ou o homem lutando contra si próprio. Essa questão psicológica, ou essa questão da natureza, eu lembrei de Hemingway, O Velho e o Mar, o homem lutando contra os outros, né? Por exemplo, eu lembrei de Alexandre Dumas. Os romances é sempre um homem em conflito com o outro, Os Três Mosqueteiros, tantos outros romances, né? Os Miseráveis, o homem lutando contra o meio social. Os seres que participam do desenrolar dos acontecimentos, isto é, aqueles que vivem o enredo, são os personagens. Em português, a palavra personagem tanto pode ser masculina como feminina. O personagem principal de uma narrativa é chamado de protagonista. E dependendo do escritor e do estilo de época, pode ser apresentado de uma maneira mais idealizada, como no romantismo, ou mais próxima do real, como no realismo. Há personagens que não representam individualidades, e sim tipos humanos, identificados primeiramente pela profissão, pelo comportamento, pela classe social. É o caso, por exemplo, da maioria dos personagens do livro lá do Manuel Antônio de Almeida, o Memórias de um Sargento de Milícias, onde nós temos o barbeiro, a parteira, os meirinhos, o major, os ciganos, a donzela, etc. São os tipos, né, representados pelo papel que eles exercem, pela profissão que eles têm na sociedade. Pode haver personagens extremamente realçados por determinados traços ou comportamentos. São personagens caricaturais. Eles têm uma relevância devido a alguns traços,
né, deles ali aparecem como caricatura. É interessante observar como os bons escritores preocupam-se com a relação personagem-nome próprio. Veja Graciliano Ramos em Vidas Secas. Vitória é o nome de uma mulher retirante nordestina, que alimenta pequenos sonhos, sempre derrotada. Baleia é o nome de uma cachorra que morre em consequência da seca, em pleno sertão nordestino. Baleia, né? Porque tá no mar, morre na seca, tadinha. Fica aqui uma sugestão. Ao ler bons autores, preste atenção nos nomes dos personagens. O ambiente é o cenário por onde circulam os personagens e onde se desenrola o enredo. Em alguns casos, a importância do ambiente é tão fundamental que ele se transforma em personagens. Tem casas que são personagens, tem os lugares. Por exemplo, o Nordeste, em grande parte do romance modernista brasileiro. A seca, o sertão em Guimarães Rosa, se torna como que o personagem. O colégio interno em O Ateneu de Raul Pompeia. O caso mais nítido está em O Cortiço de Luiz Azevedo, né? O Cortiço é um personagem, né? Observe como sempre há uma relação estreita entre o personagem, seu comportamento e o ambiente que o cerca. Repare como muitas vezes, através dos objetos possuídos, podemos fazer um retrato perfeito do possuidor. Esses elementos da narrativa aqui nos ajudam muito ao ler com mais interesse, com mais profundidade um determinado romance. Eu quero ler aqui um trecho do livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, que pode se tornar, se dizer que é uma novela. Ele é bem menor do que um romance. Aqui o Jorge Amado. Vou ler um trecho, esse livro é muito interessante, ele é uma novela. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal, sem testemunhas, sem aparato, sem frase. Acontecida quase 20 horas antes daquela outra, propalada e comentada morte na agonia da noite, quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia. Presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final, repetida de boca em boca, representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo. Um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escrevia um jovem autor de nosso tempo. É uma novela de Jorge Amado, muito interessante, vale a pena ler. E um poema para terminar de Manuel Bandeira, Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Manuel Bandeira. No próximo encontro nós vamos entrar então na história propriamente dita da literatura brasileira. Nós vamos começar o capítulo 3 deste livro, História da Literatura Brasileira, das origens aos nossos dias, onde vamos falar do quinhentismo brasileiro, né? O que foi esse período na história da nossa literatura. Um abraço, até mais.